pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e estamos juntos para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre operações com fração, continuando nossas aulas de conjuntos numéricos. Lembrando que nós já estudamos os números naturais, passamos pelos números inteiros, chegamos a estudar as 4 formas de representação de um número racional. E agora, uma das formas que é a fração, nós vamos aprender a fazer as 4 operações básicas com fração. Ou seja, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer adição com fração, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá. Adição e subtração de fração. Então, olha este caso aqui. Eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços. E o que eu tenho? 4 pedaços dela, certo? Estão aqui. E uma segunda pizza, o que acontece com ela? Eu tenho ela dividida em 4 pedaços. E eu tenho 2 pedaços dela aqui. Quanto que ficaria essa adição? No caso de baixo, no exemplo abaixo, nós temos o quê? Uma outra pizza que eu tenho 8 pedaços no total, do qual eu tenho 5 pedaços para mim. E eu preciso tirar metade dela. Ou seja, eu tenho uma outra pizza dividida em 2 partes, que eu tenho que subtrair a sua metade. Como que nós fazemos estes cálculos? É isso o nosso objeto de estudo na aula de hoje. Então, para que eu possa adicionar, fazer contas de adição e subtração com fração, nós precisamos aprender um conceito novo, que a gente ainda não viu nas nossas aulas, que é o conceito do mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, vamos lá. Observe que no nosso primeiro exemplo, nós temos 4 oitavos e nós temos 2 quartos. A primeira coisa a se fazer é encontrar qual é o mínimo múltiplo comum, percebam que é o menor múltiplo comum, entre o quê? Entre estes 2 denominadores, entre o 8 e o 4. E como é que nós vamos fazer? Vou já dar uma dica para vocês. Nós colocamos os 2 números aqui, ó, um do lado do outro. 8 e o segundo é o 4. E nós vamos dividindo eles juntos, tá? Se não tiver um número que eu consiga dividir, tudo bem, eu faço só com um, mas vamos tentar dividi-lo junto. Então, o 8 com 4, eu consigo dividir por quê? Por 2. Se eu dividir 8 por 2, dá 4. Se eu dividir 4 por 2, dá 2. Bacana. O 4 e o 2, eu consigo dividir por 2 também. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 deu 1. O 1 parou, não posso dividir mais, mas o 2 eu consigo continuar dividindo. Então, 2 dividido por quem? Vou colocar por 2, porque 2 por 2 vai dar 1. Fiquei com um dos 2 lados. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 4 é a multiplicação desses números que ficaram aqui. Quer dizer que é 2 vezes 2, que deu 4, 4 vezes 2, que deu 8. Então, o mínimo múltiplo comum é o quê? É o 8. Então, eu vou colocar o 8 num denominador comum aos 2. Coloquei o 8 e coloquei um traço grandão aqui em cima, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número grandão que eu criei aqui, que eu obtive, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum, e vou dividir pelos 2 denominadores separadamente e multiplicar pelo numerador. Então, eu vou dividir pelo denominador. Ó, vou dividir pelo 8. Quando eu dividir 8 por 8, deu 1. Multiplicar por 4, 1 vezes 4, deu 4. Ok. Continuo com o símbolo de mais aqui. E agora eu faço a mesma coisa para a fração da minha direita. Então, 8 dividido por 4, agora deu 2. 2 vezes 2 deu 4. Certo? Então, 4 mais 4 é 8. Então, a minha resposta é 8 sobre 8. Preservei o denominador. Significa dizer que se eu pegar essa metade da pizza e ganhar outra metade aqui, 4 de 8 pedaços, e somar com a metade, 2 de 4 pedaços, eu vou ter 8 sobre 8. E 8 sobre 8 é o quê? É 1 inteiro. Então, eu teria uma pizza completa. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo exemplo e a gente resolve ele da mesma forma que nós resolvemos o primeiro. Agora, a diferença está aqui, ó. É uma subtração.
Então, eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços, do qual nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Nós temos que tirar de uma pizza agora com 2 pedaços, ela está dividida em 2 pedaços, pedaços maiores, e nós temos um pedaço. De novo, do denominador, nós vamos calcular o MMC. Qual é o MMC entre 8 e 2? Vou fazer aqui do lado também. 8 e 2. Então, 8 e 2 a gente pode dividir por 2, que vai dar 4 e 1. Dá para dividir por 2 novamente, que vai dar 2 e 1. 1 eu não consigo fazer mais nada, eu só fico copiando. E por fim, o último, 2 novamente, para dar 1 e 1. Então, 2 vezes 2 deu 4, vezes 2 deu 8 também. Coloquei aqui, ó, o meu 8 aqui e faço o mesmo processo. Ou seja, pego 8, divido pelo denominador. 8 dividido por 8 deu 1. Vezes 5, 5. Agora, no lugar da adição, eu tenho uma subtração. Coloquei o símbolo do menos aqui, da subtração. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 4 vezes 1, 4. Isso significa que 5 menos 4 dá 1. Então, isso significa que eu tenho 1/8. Quer dizer que vai me sobrar 1 de um total de 8 pedaços dessa pizza que eu tenho. Certo? Assim, então, é a nossa adição e subtração. O que nós temos que prestar atenção é no MMC, ou seja, no mínimo múltiplo comum. Ó, aqui foi o que a gente fez, ó. 4/8. Vamos fazer esses exemplos aqui, ó. 4/8 mais 1/2. Vamos lá. Faço o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores, ou seja, 8 e 2. A gente já fez esse cálculo que dá 2, 1, 2. Então dá 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8. O MMC então é 8, certo? 8 dividido por 8 deu 1, vezes 4 deu 4. 8 dividido por 2 deu 4, 4 vezes 1, 4. Isso significa dizer que a resposta aqui é 8/8, ou seja, 1 inteiro. Esse exemplo de subtração aqui que nós temos aqui, 5/8 menos 1/2 a gente já fez, então não vou fazê-lo, mas a resposta aqui nós já temos que é 1/8. Mesmo processo, tira o MMC, que daria 8, multiplica, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá bem? Agora, nós vamos multiplicar e dividir as nossas frações. Lembrar que fração, ela está lá naquele conjunto que nós já estudamos dos números racionais. Posso ter fração que o resultado dela me dê um número inteiro ou um número natural, tá bem? Tenho 3/4 e vou multiplicar por 1/5. Eu tenho um copo que está 3/4, ou seja, eu dividi em 4 partes. E enchi com 3 partes das 4 com água. E aqui o mesmo copo eu dividi agora em 5 partes. E aí o que eu fiz? Eu enchi uma dessas 5 partes com água. A multiplicação é bem fácil, tá, gente? Então a gente pega aqui, ó, 3/4 vezes 1/5. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, 3 vezes 3 dá 3. 4 vezes 5 dá 20. Então, 3/20. E no caso da divisão de fração, eu tenho 1 inteiro, ou seja, eu tenho um copo completamente cheio de água e vou dividir por o meu segundo copo, que ele está dividido em 2 partes, a metade está cheia de água. Como é que a gente faz? Vou ensinar para vocês um truque que fica entre nós aqui. Então, eu pego 1 e o que eu vou fazer? Eu vou... 1 dividido por 1/2 dá o quê? Eu vou manter a primeira fração. No caso, a primeira fração é 1 inteiro, é 1. Mesma coisa de 1/1, né? E inverto a segunda multiplicando-as. Então, aqui, ó, 1 vezes o inverso da segunda. Eu tinha 1 no numerador e 2 no denominador. Agora eu tenho 2 no meu numerador
e 1 no meu denominador. Quando eu faço 1 vezes 2 sobre 1, eu tenho como resposta aqui 2. Então, na fração, nós vamos preservar a primeira fração, chegar na segunda fração, inverter. Onde for numerador, você passa para denominador. Onde for do denominador, você passa para numerador. Lembrar que quando você fizer essa inversão, você vai multiplicá-las, tá bom? Agora, então, nós vamos ter a multiplicação e divisão de fração. Alguns exemplos aqui para a gente fazer. Então, 3/4 vezes 1/5. Nós já vimos que na multiplicação é bem simples, né? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Acabamos de fazer isso aqui, né? Então, 3/4 vezes 1/5 vai dar 3, certo? Sobre 4 vezes 5, 20. Então, 3 sobre 20. 1 dividido por meio. O que nós aprendemos? Mantenha a primeira fração, mantive 1, multiplicando pelo inverso da segunda. Denominador passa a ser numerador, numerador passa a ser denominador. Então, 2 sobre 1. Isso vai me dar 2, se você quiser manter um denominador, que é a mesma coisa do que um simples 2. Muito bem, vamos praticar isso que a gente aprendeu. Então, olha aqui, ó, eu tenho x e y. Eles são dois números reais, sendo x 2,333. Olha aqui o nosso conteúdo que a gente aprendeu. Uma dízima periódica, não é mesmo? O y, 0,1212. Ó, dízima periódica. O período é o 12. Muito bom. A soma das frações que gerou estes dois números é quanto? Então, nós vamos pegar, encontrar as frações que geram o x e o y e somá-la. Vamos relembrar. 2,3333 significa dizer aqui, ó, o 3, uma casa, então, é 3 sobre 9. O que acontece aqui? Eu tenho uma parte inteira. Se eu tenho a parte inteira, o que eu tenho que fazer? Pego 9, multiplico com 2 e somo. Então, eu pego 9 vezes 2, deu 18. Tenho que somar esse 18 ao 3, certo? Então, aqui é 21 sobre 9. Então, esse é o meu x, né? Muito bem. Vamos fazer o nosso y aqui embaixo. O y é o quê? 0,121212. Então, não tem parte inteira. A parte inteira está 0. Legal. Então, é mais fácil, né, Júlio? Vamos pegar o período que está repetindo. 12, 12, 12, 12. Colocar uma casa, duas casas. Se são duas casas, nós colocamos o 9 duas vezes. Ou seja, o 99. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso somar 21 sobre 9 com 12 sobre 9. Adição e subtração. Nós precisamos calcular o MMC. Então, vou fazer o MMC entre 99 e 9 aqui do lado. O MMC entre 99 e 9 é o quê? 99 e 9 dá para dividir por 9 primeiro, né? Que vai dar 11 e 1. 1 eu continuo. O 11 dá para dividir apenas por 11. Que aí ficaria 1 e 1. Isso significa que o MMC é o quê? É 9 vezes 11. 9 vezes 11 é o 99. Nossa, legal, hein? Então, vamos lá. Então, 99 é o meu denominador. Sobre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 21 nonos somado com 12 sobre 99. 99 dividido por 9 dá 11. 11 vezes 21. No caso aqui, daria 231. Coloco 231 aqui. Muito bem. Faço o quê? Faço a mesma coisa para o outro lado. 99 dividido por 99. 99 por 99 vai dar 1. Então, 1 vezes 12, mais 12, é a minha resposta. 231 somado a 12 dá 243 sobre 99. Agora, eu preciso olhar aqui. Eu tenho alguma fração que corresponde a esse valor? É o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que simplificar isso aqui, tá? Como é que eu simplifico? Vamos olhar. Eu posso dividir esse 243 por quanto? Primeira coisa, eu vou dividir ele por 3. Quando eu dividir ele por 3, vai dar o quê? No numerador,
243 por 3 dá 81 sobre 33. O que eu posso fazer de novo, Júlio? Dá para dividir por 3 novamente. Se eu dividir 81, 33 avos, ou seja, 81 sobre 33 por 3, dá 27 sobre 11. Tem essa resposta? Tem. 27 sobre 11, letra C aqui. Muito bem, isso é bem interessante que a gente fez a prática do adicionar, adição de fração, e ainda aprendemos ou relembramos o conteúdo de dízima periódica. Olha esse. João comeu metade de uma pizza e seu irmão Samuel comeu um quarto. Se é metade, quer dizer que é no total de 2. E o Samuel, que é o irmão dele, comeu um quarto da pizza. Então, ele comeu 1 sobre 4. Calcule o total de pizza que os irmãos comeram juntos. Então, eu vou pegar e fazer o MMC de 4 e 2. Quando eu calcular o MMC de 4 e 2, por 2 vai dar 2 e 1. Por 2 novamente deu 1 e 1. O MMC aqui, então, é o quê? É 2 vezes 2, o MMC é 4. Então, eu coloco 4 aqui e vou fazendo. 4 dividido por 2, deu 2, vezes 1, deu 2. Somado, 4 dividido por 4, deu 1, vezes 1, deu 1. Significa que 2 mais 1 é 3, preservei o denominador. Eles comeram 3 quartos da pizza. Quase comeram a pizza toda. Olha aqui, um comeu a metade e o outro comeu um quarto da nossa pizza aqui. Vamos para mais um exemplo de exercício de aprendizagem nosso aqui, agora fazendo com multiplicação e divisão. Lembrar que multiplicação multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Já no caso da divisão, eu preservo a primeira fração, inverto a segunda e faço a multiplicação. Vamos fazer isso. 4 sobre 7 vezes 1 sobre 2. 4 multiplicado com 1 deu 4, Júlio. 7 multiplicado com 2 deu 14, certo? Você pode simplificar essa fração, ou seja, vamos dividir ela por quanto? Vamos dividir por 2. Dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que a fração 2 sobre 7. Tá bem? Por fim, nossa letra B, 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Significa dizer que eu mantenho a primeira fração, 3 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda. Se é o inverso, 2 sobre 1. O denominador virou numerador, o numerador virou denominador. Quando eu fizer essa multiplicação de 3 vezes 2, eu vou ter 6. 2 vezes 1, eu vou ter 2. 6 dividido por 2 dá um número natural, 3. E assim a gente, então, encerra a nossa parte de operação de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Nossa tabelinha de imagem. Obrigado pela participação e até a nossa próxima aula, pessoal.